Bom dia novamente. Que bom estar aqui com vocês nesse grande evento da mineração, mais de 60 mil pessoas reunidas aqui em Belo Horizonte e já reforçando o convite para o nosso encontro no ano que vem em Salvador, que esperamos também tenha, né, uma grande presença. Eu queria pedir aqui à plateia para que a gente gosta de aplaudir, né, quando ouvimos coisas que são boas, mas nós estamos aqui numa dinâmica silenciosa, então para que as outras sessões não sejam comprometidas, né, com as nossas palmas. Então aquela famosa palma silenciosa. E vocês também são convidados aqui pela organização a permanecer no auditório após o término dos painéis, às 12h30, para que o presidente do IBRAM, o Raul Jugman, possa conversar com vocês e fazer um pronunciamento aqui nessa manhã. Bem, é isso, né? Então, bom dia novamente. Eu sou Sérgio Andrade, da Agenda Pública. Nós, em parceria com a IBRAM, realizamos o Prêmio Municípios Mineradores. Essa é uma sessão habitual aqui da Exposibram, a partir da criação do Prêmio Municípios Mineradores. Nós sempre temos aqui uma discussão importante, né, sobre os aprendizados do Prêmio Municípios Mineradores, coisas que nessa discussão sobre construção de legados, as várias perspectivas, né, que o prêmio traz, as suas várias dimensões, educação, saúde, meio ambiente, a questão de desenvolvimento econômico, hoje é a que vai merecer a nossa atenção, porque, é claro, né, nós estamos aqui num evento da mineração e o nosso diálogo sobre essa temática tão fundamental, que é construir, né, um desenvolvimento econômico e uma diversificação econômica que, de fato, possa contribuir para um legado, né, para o município, para que a mineração ela chegue ao município e possa servir, né, como elemento catalisador da economia do município, ativar o seu potencial, mas com uma responsabilidade de que isso, no futuro, possa ter outras oportunidades. Então, hoje, nós temos essa perspectiva específica do desenvolvimento econômico e, para isso, nós temos aqui uma companhia muito seleta, muito qualificada, sobre várias perspectivas dessa discussão. Primeiro, temos aqui Maria Inês, eu vou pegar aqui minha colinha, Maria Inês, para não fazer nenhuma indelicadeza e falar corretamente aqui o nome de vocês. Vamos lá. Maria Inês Araújo, da Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, que acumula aqui vários prêmios, né, das edições anteriores do Prêmio Municípios Mineradores. Alegria também receber Eduardo Moreira, da Mosaic, né, e Ednei Drummond, o diretor-presidente da Landing Mining, e minha colega Marilza Souza Cruz, do programa Partilhar da Vale. Então, como vocês viram, aqui uma plateia, a plateia seleta, aqui no palco também, um grupo muito interessante para essa discussão. Eu queria, antes de passar a palavra à Maria Inês, pedir que a técnica coloque essa apresentação do prêmio, só para que a gente possa entender o contexto do que nós vamos falar hoje. Pode ser? Vamos lá. Acho que não foi, hein? Muito bem, só para que vocês entendam, né, nós realizamos o prêmio que já está na segunda edição, ele é bianual, ele é uma iniciativa do IBRAM e da Agenda Pública, com o apoio do Ministério de Minas e Energia, e ele se debruça sobre a realidade de mais de 200 municípios da mineração, onde aquela arrecadação da CEFEM superior a 5%, nesses municípios nós temos uma avaliação mais detida, né, para entender, vocês viram que o painel anterior falava sobre a aplicação da CEFEM, sobre as despesas. E o Prêmio Municípios Mineradores, ele olha para a efetividade do gasto. Exatamente essa questão de como é que nós estamos convertendo o investimento, o recurso que está à disposição do município, em bem-estar. Nós não estamos falando apenas da CEFEM, não é, Maria Inês? Nós estamos falando aí de recursos de maneira geral, e a ideia é valorizar a boa governança, o bom trabalho dos municípios ao entregar para a população, de maneira mais geral, bem público, ou seja, educação, saúde,
proteção social, questões tão essenciais. E nós temos 8 categorias, né? Crescimento econômico, educação, finanças, gestão, infraestrutura, meio ambiente, proteção social e saúde. Então, essas dimensões são avaliadas aqui pelo prêmio, e nós temos como ganhadores, né, dessa edição 8 municípios, que saem de uma lista de 24 finalistas. Então, nós temos aqui Itabirito, São Gonçalo do Rio Abaixo, Itatiaia-Sul, Itabira, São Gonçalo do Rio Abaixo, outra vez, Piracema e Alto Horizonte, além de Ouvidor, como os ganhadores da última edição do prêmio, que cobriu, né, na verdade, os vários estados da mineração. Nós não estamos falando apenas de Minas Gerais, Pará, Goiás, né, nós estamos falando aí de um conjunto de municípios brasileiros que incluiu, inclusive, boas práticas regionais, de norte a sul. Então, é um prazer aqui nós falarmos hoje dessa dimensão de desenvolvimento econômico. E a sessão nos permite conversar sobre instrumentos, né, de desenvolvimento econômico, como esses instrumentos podem favorecer o desenvolvimento de fornecedores locais, como o município vem se estruturando, né, para construir legados mais sustentáveis. Então, queria, antes de mergulhar nas experiências propriamente ditas, eu queria passar a palavra para a Marinês, para que ela nos conte um pouco o que vocês vêm fazendo para se destacar em São Gonçalo do Rio Abaixo. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer o IBRAM pelo convite, agradecer o Sérgio da Agenda Pública, que tem, né, acompanhado muito o processo de São Gonçalo do Rio Abaixo. Vou falar um pouquinho do que o município tem feito, né, e está fazendo para diminuir a dependência da mineração e a importância que uma mineração, quando ela entra no município que não está tão preparado para ver todo o movimento, o crescimento que acontece. Então, não sei se vocês conhecem, né, mas São Gonçalo do Rio Abaixo, todo mundo conhece como mina de brucutu. Na hora que fala mina de brucutu, aí conhece São Gonçalo do Rio Abaixo. É um dos maiores complexos de extração de minérios de ferro do mundo e é explorado pela mineradora Vale desde 2006. Então, se você pensa que o município, numa época que recebia o orçamento em 2005, era 6,9 milhões de reais, em 2023, CEFEM, né, arrecadação de CEFEM, 266. Normalmente, o orçamento do município é o dobro do valor do CEFEM, até porque ICMS, ISS, tudo é muito dependente da exploração do minério e que interfere diretamente no orçamento do município. A cidade de São Gonçalo, ela é consolidada como protagonista no quadrilátero ferrífero e uma das maiores regiões de minérios de ferro do mundo. Ela está no quadrilátero ferrífero. E lá no quadrilátero, nós participamos, né, estamos dentro desse quadrilátero, são 140 minas e captações em 2022. E a região do quadrilátero, ela corresponde a 23% da população do estado e 26,8% do PIB de Minas Gerais. São Gonçalo está numa localização geográfica privilegiada. Ela está entre 87 quilômetros de Belo Horizonte, 110 quilômetros do Vale do Aço. Então, nós temos uma região muito próspera. E já estamos fazendo o trabalho de atração de investimentos. Já temos 3 distritos industriais consolidados, produtos alimentícios, químicos, óleos essenciais, bebida e mineração. Nós temos a Vale, a Saint-Gobain e a Belmont, sendo que a Vale é a principal mineradora.
Temos também o Parque Municipal do Petit, que tem um potencial a ser explorado para o desenvolvimento econômico sustentável. Esse parque ele era da CEMIG e agora tem uma concessão, o município tem uma concessão para fazer o desenvolvimento desse parque e que é uma atração muito interessante para turismo e as atividades econômicas que possam ser desenvolvidas lá nessa região. São Gonçalo, hoje a cidade, ela tem o segundo PIB per capita de Minas Gerais, né? E está em 22º lugar do PIB de Minas, tem a 5ª maior arrecadação de CEFEM de Minas Gerais e a gente tem feito muito investimento na infraestrutura. Hoje, nos últimos 4 anos, investimos 500 milhões de reais em infraestrutura urbana e rural. Os recursos do CEFEM, eles são utilizados para melhorar ambientes de negócio, tanto para as pessoas, né, como para as empresas que estão se instalando. São Gonçalo é cortada pela BR-381 e isso facilita muito o desenvolvimento local. Além da questão do desenvolvimento econômico, a saúde pública é privilegiada. Se a gente pensa uma população de 12 mil habitantes que tem um pronto atendimento de 24 horas com estrutura de hospital, tem farmácia popular, 16 postos de saúde, atendimento especializado e de alta complexidade, as pessoas têm um acompanhamento diário da saúde no município. Além disso, na questão de educação, temos o programa Qualifica Mais, que é a parceria com o Senai. O Senai, nós temos uma unidade no município que atua desde 2014, e sendo que não é tão comum você ver um município de 12 mil habitantes com uma sede do Senai. E hoje estamos construindo o Senai Lab, um laboratório com estrutura para promover inovação e transformar a cultura dos jovens no município. Além disso, nós também temos bolsa estudantil, bolsa inteligente, auxílio transporte. Então, mesmo que os habitantes de São Gonçalo, eles passem em uma faculdade federal da região ou de outro estado, o município contribui com o Bolsa Inteligente, justamente para dar um apoio a esse aluno que estuda fora da cidade. Temos 3 escolas de tempo integral no município, sendo que 78% dos meninos do ensino fundamental estão na escola de tempo integral e só não é 100% porque alguns preferem estudar só, os pais preferem que os alunos estudem só meio expediente, né? E 70% dos alunos também da educação infantil em escolas de tempo integral. Temos uma ampla cobertura de vagas para os alunos que queiram estudar nas escolas municipais e temos uma escola estadual de ensino médio. O município tem investido muito também em segurança pública. Foi construído o posto avançado do Corpo de Bombeiros, foi construído também a estrutura da delegacia e da Polícia Militar. Temos sistemas de monitoramento online, a Guarda Civil Municipal, tudo isso bancado e incentivado com recursos do governo municipal. No meio ambiente, nós acabamos de assinar com o Estado um convênio para licenciamento ambiental até classe 4, justamente para poder melhorar e facilitar a vinda de empresas para o município. Temos um viveiro de mudas, que fornece mudas ornamentais, não só ornamentais, mas mudas também para desenvolver alguma cultura para as pessoas que moram em São Gonçalo, que fazem um cadastro. A agricultura, ela dá toda a manutenção com campo fértil para os produtores locais. Tem uma articulação permanente com a Emater. E nós temos hoje 203 produtores da agricultura familiar cadastrados no município.
Falando um pouquinho da premiação, né, são 8 categorias. São Gonçalo do Rio Abaixo, nos 2 prêmios, nos 2 eventos, né, do Prêmio de Mineração, do Prêmio Municípios Mineradores, São Gonçalo foi finalista em 6 categorias. Então, na primeira edição do prêmio, foi finalista em saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, proteção social, crescimento econômico, ficando em primeiro lugar na proteção social e meio ambiente. No segundo, saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, proteção social e crescimento econômico, ficando em primeiro lugar na educação e meio ambiente. Hoje nós temos o programa Prospera Mais, desenvolvemos políticas públicas para diversificar a nossa economia. Esse programa ele foi lançado recentemente, dia 21 de junho, e São Gonçalo hoje está na rota das riquezas, justamente para atração de investimento. O que a gente tem conversado no município é a questão que São Gonçalo, quando antes tinha uma arrecadação, um orçamento do município era em torno de 5, 6 milhões de reais anual, né? Hoje o orçamento do município gira em torno de 400, 500 milhões de reais. Então, quando você pensa tudo isso que a mineração pode trazer para o município, se não for bem utilizado, não for bem investido, não há como o município continuar dando esse apoio que hoje ele dá na hora que a mineração estiver diminuindo sua extração, ou estiver diminuindo sua atividade no município. Então, é uma preocupação muito grande do município minerador, pensando no futuro, o que é necessário fazer para diversificarmos nossa economia. Não podemos ficar esperando que, a hora que hoje a Vale, a maior mineradora da região, ela não explore mais o minério de ferro, o município não teria mais condições de continuar dando o apoio que hoje ele dá para os munícipes. Muito bom, Marinês, obrigado. E sempre bom ouvir os aprendizados aqui de São Gonçalo. E é interessante nós prestarmos atenção numa fala da Marinês sobre instrumentos, né, de desenvolvimento econômico, como isso, de alguma maneira, fundos, compras públicas, tudo isso são estratégias que nós vamos explorar melhor aqui, porque isso também apoia, isso também fortalece a capacidade dos fornecedores locais de aprimorar sua qualidade, de conseguir ter mais eficiência até para fornecer para as indústrias, no caso, não só a empresa âncora, né, que, no caso, as mineradoras, mas também para o próprio município e para outras empresas que ali existem. E nós tivemos no painel anterior uma fala muito interessante sobre a importância da regionalização, como é importante nós pensarmos no papel regional no desenvolvimento econômico. E a propósito dessa preocupação, eu queria convidar o Ednei Drummond para que ele possa nos contar um pouco mais sobre a experiência da Lundin Mining, né, que atua aqui no Brasil em vários contextos. Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, à organização, ao Sérgio. É um prazer dividir o palco com a Marilza, com o Eduardo e com a Maria Inês. E uma saudação ao público que está acompanhando o nosso painel aqui, em especial o nosso pessoal da Lundin, que está aqui na primeira fileira nos assistindo nesse momento, né? Falar um pouquinho sobre o prêmio de municípios mineradores para nós é extremamente relevante e é muito bonito ver o orgulho, né, que a Maria Inês traz aqui sobre o sucesso, né, o caso de São Gonçalo do Rio Abaixo. Sem sombra de dúvida, São Gonçalo é referência para todos nós hoje que estamos inseridos nas comunidades na qual nós estamos operando. E Alto Horizonte, Maria Inês, coincidentemente, a mineração chegou na mesma época. Nós iniciamos a mineração em Alto Horizonte em 2007.
um ano após o início da operação de Brucutu. Então, nós estamos aí entre 17 e 18 anos, né, dentro do contexto de Alto Horizonte, não só de Alto Horizonte, como o Sérgio trouxe, mas da nossa região em si. Então, Alto Horizonte, para quem não conhece, fica no norte de Goiás, é um município que tem menos de 7.000 habitantes, é um município pequeno, com apenas 33 anos de emancipação. Então, é um município ainda jovem, com uma mineração que está chegando na fase adulta agora, completando 18 anos. E nesses 18 anos, né, da operação no município de Alto Horizonte, a transformação que nós observamos, ela é gigante, é uma transformação enorme, enorme, né? Para vocês terem uma ideia, o IDH de Alto Horizonte, em 2005, ou seja, justamente 2 anos antes do início da mineração, era 0,55, né? E ele saltou para 0,72, ou seja, nesses 18 anos, o município tem conseguido aproveitar os recursos, né, que são oriundos da nossa atividade mineral para transformar a vida das pessoas que ali vivem. Mas não é só uma questão de repasse dos recursos, né? É muito mais do que isso, né? E o nosso envolvimento, né, como empresa, como uma organização que está ali inserida, é extremamente relevante para orientar, ajudar, direcionar o município para que possa fazer os investimentos na direção correta, pensando no futuro. O que é o futuro? A nossa operação, Maria Inês, está prevista por estar em Alto Horizonte, naquela região, por mais 30 anos. Temos, sim, uma vida útil longa, mas 30 anos vai chegar um dia, né? A partir de 2052, 2053, nós não estaremos mais presentes lá. E, a partir desse momento, o município precisa estar preparado, né, para seguir adiante sem os recursos fundamentais que são oriundos da mineração. E nós temos, né, através do nosso time, todo o nosso envolvimento, né, inclusive com o apoio da Agenda Pública desde 2018, trabalhado num plano de desenvolvimento econômico, buscando o dinamismo e a diversificação da economia de Alto Horizonte, não só de Alto Horizonte, mas agora também nós estamos expandindo para Nova Iguaçu de Goiás, que é um município limítrofe à nossa operação, buscando o desenvolvimento desses fornecedores, desses atores que vão fazer o futuro daquela região. São eles que vão garantir o futuro daquela região. Nós estamos fomentando o presente daquela região, né? E não só repassando os recursos, né, que são o CEFEM, ISS e etc., como a Maria Inês trouxe muito bem aqui, né? A arrecadação de Alto Horizonte não é similar a São Gonçalo, né? É cerca de 1/3, talvez, mas é extremamente relevante. Isso transforma Alto Horizonte como está no topo dos PIBs do estado de Goiás, né? Entre os 3 mais importantes PIBs do estado de Goiás. E isso para um município jovem, né, que está conseguindo, de fato, transformar esses recursos em melhor qualidade de vida para a população. Esse é o grande legado, né, que nós temos que ter muito orgulho, igual você tem, Maria Inês, de contar isso para a população, contar isso para todos, né? E o nosso papel é esse, é de estar apoiando, de estar orientando, de estar participando ativamente. É isso que a gente tem tentado fazer aí nos últimos anos. O nosso time tem feito isso muito bem, muito bem. Sabemos que temos um caminho longo pela frente, Marilza, porque não depende só do empreendedor, né? O município precisa aceitar e querer participar dessa jornada de transformação. E nós somos muito felizes por estarmos em um município que quer, que está de braços abertos, tem a mente aberta para pensar diferente, para atuar diferente, para buscar alternativas, para investir em ações estruturantes, né? Tanto que Alto Horizonte também, nos ciclos do Prêmio Municípios Mineradores, ganhou em 2 categorias nos anos de 2022 e 2023. Em 2022, na categoria Educação,
e ano passado, 2023, na categoria saúde. Um dado importante, no início da nossa operação, Alto Horizonte tinha um posto de saúde, uma unidade de saúde, em 2005. Hoje são 8, com um hospital de referência completo para atender toda a população. E não atende só a população de Alto Horizonte, atende também a população que está ali no entorno da cidade. Então, sai de um posto de saúde, um PSF, para 8 unidades de saúde. Então, olha só o quanto que a população tem mais recursos disponíveis para o atendimento não só o básico, mas tem atendimentos, inclusive, mais complexos, né? Na educação, muito similar ao que a Marinês trouxe aqui, Alto Horizonte também tem escola disponível integral para os seus alunos. Tem uma escola de robótica para os alunos, parceria com o SESI, né, que é o Sistema S também. Então, além de fomentar, muito parecido, né, acho que a gente fica aqui, as boas práticas precisam ser compartilhadas e copiadas, né, a Bolsa de Estudos para os alunos de graduação, incluindo, Marinês, a formação, o curso de medicina, que é um curso caro, né, é um curso muito caro, mas tem uma contrapartida, né? Então, esses alunos que são beneficiados pela Bolsa, eles têm um compromisso de, ao finalizar a sua graduação, prestar um serviço para a cidade por um determinado período, né? Então, essa é a contrapartida, né? Então, no futuro próximo, em alguns anos, nós teremos alguns médicos trabalhando em Alto Horizonte que são filhos de Alto Horizonte, que saíram de Alto Horizonte, que estão sendo patrocinados, financiados pelo município, com os recursos que a maioria vem da mineração, e vão retornar para ajudar, para sustentar para aquela comunidade, né? Então, isso para nós é motivo de muito orgulho. Não vou estender, não, tem muito mais dado interessante aqui, deixar meu colega falar um pouco, mas depois eu queria entrar um pouquinho especificamente no plano de desenvolvimento de fornecedores, né, que a Marinês trouxe, e fazer uma associação também com um indicador extremamente relevante, né, para nós, que é o IPS. Tá bom? Muito obrigado, Ednei. E nós queremos conhecer experiências, né, em que o desenvolvimento de fornecedores tenha um papel estratégico no desenvolvimento local, né? E por isso, 2 municípios aqui, ou 2 empresas que representam municípios que também venceram categorias do Prêmio Municípios Mineradores, com programas de desenvolvimento de fornecedores que têm esse olhar, né? O desafio de conteúdo local sempre é uma questão fundamental, né, nas estratégias que as empresas possuem, e conteúdo local não é fácil, né? Aumentar conteúdo local, gerir riscos e principalmente quando nós olhamos para a capacidade, né, de pequenos fornecedores, médios fornecedores, e nós temos aqui uma experiência muito interessante que trabalha também grandes fornecedores da Mosaic, e o diretor da Mosaic, o Eduardo Moreira, vai nos contar um pouco como a Mosaic vem fazendo isso, né? Olhando para o desenvolvimento local e endereçando esse desafio que as empresas têm de conteúdo local. Legal. Primeiro, bom dia, um prazer estar aqui com vocês, agradecer ao IBRAM pelo convite, o Sérgio. Eu sou Eduardo Moreira, para alguns Eduardo Bucheb, o sobrenome é grande, cada um me chama de um jeito, mas é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou diretor de suprimentos da Mosaic para a América Latina, e internamente a Mosaic é uma empresa de fertilizantes, né? Nós estamos aí em mais de 10 municípios, 10 estados do Brasil. Somos uma empresa de fosfatos e potássio combinados. A gente está hoje por volta de 27 milhões de toneladas de fertilizantes nós vendemos por ano para mais de 40 países. A empresa é uma empresa norte-americana com bastante operação aqui na América do Sul, tá? No Brasil, nós somos aproximadamente 7 mil empregados, no mundo inteiro, aproximadamente 30 mil.
E essa questão é uma questão super interessante, né, Sérgio, Dinei, Marilza, Marinês, por conta da complexidade que ela tem na hora de você executar as ações, né? Então, a gente, como eu disse, operamos em mais de 10 estados e a gente tem uma questão territorial importante a ser considerada aqui, porque as necessidades de desenvolvimento de cada estado, de cada município onde a Mosaic está operando, ela é diferente, né? Então, e a gente tem na base de fornecedores com níveis de maturidade muito diferentes, né? Então, como é que a gente aborda o tema de uma maneira que seja efetivo, que realmente a gente veja o valor chegando na ponta, né? Nós operamos em Araxá, Patrocínio, Tapira, Catalão, em Goiás, Uberaba, Cajati, no interior de São Paulo, em Sergipe, em Rosário do Catete, a gente tem uma mina underground lá de potássio. Então, são regiões complexas, com complexidades distintas, e a gente precisava ali entender como fazer isso a partir da nossa base de fornecedores. A estratégia lá atrás foi dividir a base de fornecedores e aplicar para bases distintas, para empresas de tamanhos e níveis de maturidade distintos, programas distintos, mas que tivessem o mesmo fim. Então, quando a gente olhou para a base dos fornecedores que nós chamamos de estratégicos, né, são muitas vezes empresas multinacionais como nós, que têm a mesma agenda estratégica que a Mosaic tem uma capacidade financeira importante também e tem os mesmos programas que nós. A gente optou por utilizar um programa bastante reconhecido do Instituto Ethos, ele é chamado Cadeia de Valor, onde a gente aplica indicadores dentro de uma metodologia própria de desenvolvimento dessas empresas em questões de ESG. Essas empresas passam por autodiagnósticos, passam por capacitações, desenvolvem planos de ações e a gente vem implementando esses planos de ações ao longo dos anos. Hoje, 50% do spend da Mosaic, 50% do gasto financeiro que a gente faz com fornecedores está incorporado dentro do programa Cadeia de Valor. Nós estamos rodando já o 3º ano dele, o primeiro foi piloto, e a gente vem crescendo ao longo do tempo, e é muito interessante, né? A gente tem, eu posso dar alguns exemplos aqui para vocês, do ponto de vista social, de impacto na comunidade, uma empresa muito grande de projetos nossa, ela decidiu por ampliar planos de saúde, né, para todos os funcionários e familiares. A gente está falando aí de mais de 4.000 vidas cobertas por um plano de saúde. Empresas que estão preocupadas com entender ali a emissão de carbono, reduzir, olhar com mais cuidado para a destinação de resíduos sólidos. A gente tem comitês de meio ambiente criado, pegadas, entendimento do que a gente chama de escopo 1, 2 e 3, né, do nosso fornecedor, de quem o nosso fornecedor compra, de emissões, de consumo de energia elétrica e por aí vai. Então, códigos de condutas, comitês, compliance, então uma série de elementos que têm apoiado muito o processo de desenvolvimento das empresas e gerado impacto, porque essas empresas, a gente não está sozinho em Tapira, uma cidade de 7.000 habitantes, ou Araxá, que está do lado, mas é muito maior, a gente está com eles, né? Então é como se a gente conseguisse duplicar, triplicar, quadruplicar a velocidade e a força com que a gente consegue desenvolver os programas nessas comunidades. Aqui, com o Ethos, a gente está tratando com os grandes fornecedores. O que a gente tem hoje dentro da Mosaic também, que a gente está explorando em suprimentos e está alinhado com a agenda estratégica da companhia, né? O Instituto Mosaic. O Instituto Mosaic é um instituto criado pela empresa. Hoje a gente atua em 9 estados, estamos em 28 municípios, temos mais de 30 projetos. A gente tem elementos estratégicos aqui de alimentação, educação, são programas, né, que a gente vem desenvolvendo com muito critério e cuidado. E, ao longo do tempo, a gente percebeu que grandes empresas que nós contratávamos para operar naquela região, com os seus programas, com a sua agenda estratégica, acabavam por competir, óbvio, num sentido positivo e bom, mas competir com programas que já estavam sendo feitos. Por que não catalisar essa oportunidade, né? Foi então que a gente criou uma metodologia que, na verdade, ela
não é que criou, a gente formalizou o que já é disponibilizado pelo governo brasileiro, né, de leis de incentivos fiscais, redução de imposto de renda. Então, não gera custo para a empresa. Esse orçamento contratualmente está amparado, a gente, como CIP, emite os documentos corretos, né, tem toda uma questão de governança muito importante para nós. E essa doação que chega financeira, ela acaba sendo um orçamento adicional para o próprio Instituto, para acelerar projetos naquela cidade onde a empresa grande vai operar. Então, eu levo uma construtora muito grande para Tapira, né, como eu já disse, 7 mil habitantes, ou Cajati, no sul de São Paulo, perto de Registro, ali, caminho para Curitiba, a gente tem 10, 15 mil habitantes por ali, e ela entra dentro da agenda estratégica do Instituto, aportando financeiramente, e a gente faz questão, no projeto, nas comunicações, que o nome dessa empresa saia junto com o nome da Mosaic, né? Então, se tornou um instrumento muito forte. Dentro do primeiro ano, esse programa já representou algo de 20% a 25% do orçamento do próprio Instituto, né? E a gente conseguiu alavancar muitos projetos e alinhar a agenda estratégica. E a terceira perna do que a gente tem feito foi um projeto muito bonito de ver, conceitualmente ele está super bem parado, e agora a gente está começando com um projeto piloto para executar, que é o desenvolvimento do fornecedor local, né? Então, foi como a gente encontrou a forma de alcançar a nossa base de fornecedores nas suas maturidades, complexidades e perspectivas. Os fornecedores grandes estratégicos, a gente usa o Ethos, o Cadeia de Valor, o Instituto vem para amparar e se tornou um acelerador de fato desses projetos, mas a parte, vamos dizer, a parte de baixo são os fornecedores menores, é onde a gente atuou com o programa de desenvolvimento de fornecedores locais. Eu vou deixar para comentar ele um pouquinho mais para frente, mas ele é super interessante, está muito bem estruturado, ele é composto de um olhar bem completo, né, porque a grande preocupação que a gente tem na nossa agenda estratégica está relacionada a meio ambiente, sociedade, negócios e pessoa, né? Como é que a gente move tudo ao mesmo tempo e garante, como meus colegas disseram aqui, que quando nós terminemos de operar ali, a sociedade daquele entorno ali consiga seguir evoluindo sem a mineração, né? Então, é muito interessante esse assunto, eu gosto muito dele, é um prazer estar aqui com vocês e vamos explorar um pouquinho mais essa parte de fornecedores locais logo, logo. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Eduardo. A conversa só aquece, né? A gente está aqui esperando, inclusive, as perguntas de vocês para que a gente consiga aqui entender em detalhes as experiências aqui que nós temos à mesa, os instrumentos, em detalhes as experiências das empresas, enfim. E por isso eu queria passar aqui para a Marilza, para que ela possa nos contar um pouquinho mais sobre o partilhar. Bom dia, me ouvem bem? Sérgio, primeiro, muito obrigada pelo convite, tá? A Agenda Pública, de fato, faz um trabalho muito bacana e eu me sinto honrada de participar aqui com vocês. Aos meus colegas aqui, muito obrigada. Eu me chamo Marilza Cruz, eu trabalho na Vale, estou na Vale há 23 anos e, sem dúvida, hoje é um marco, eu acho que é um dia muito especial, que é poder conversar um pouco com vocês sobre o Programa Partilhar. E o que é o Programa Partilhar, né? O Programa Partilhar é uma iniciativa desenvolvida há 4 anos atrás, tá? A área de suprimentos visando aquecer, né, fomentar a economia local, onde a Vale possui operações, montou uma metodologia própria que incentiva os seus fornecedores a fazerem investimentos locais. E como isso funciona? Para algumas categorias de compras, categorias que a gente chama de elegíveis, o comprador, quando está no processo de cotação, ele conta essa historinha para o fornecedor e fala: você gostaria de participar do partilhar? E o que seria? Dentro de uma fórmula que a gente chama de IVC, Índice de Valor na Comunidade, o comprador estimula o fornecedor a colocar os seguintes valores. Se você ganhar o contrato, quanto de emprego você estima que vai gerar no mercado local? Se você ganhar o contrato, qual é a massa salarial correspondente a esses empregos?
quanto você pretende comprar no mercado local? E quanto você pretende investir em desenvolvimento social local? Então, o que é o IVC? Índice de valor na comunidade. Essas alavancas, com respectivos pesos, podem gerar um deflator no momento da equalização comercial. O comprador está fazendo a compra, todas as empresas, todas as proponentes colocam as suas propostas, os valores, e os fornecedores que desejarem participar do partilhar podem ser beneficiados com esse deflator, né? E a proposta, consequentemente, pode ficar mais agradável, atrativa, e esse fornecedor pode, sim, ganhar esse contrato, né? Então, o programa, ele visa incentivar a cadeia de fornecimento, a cadeia de fornecedores da Vale, a investirem nos territórios de impacto. E aí, gente, está muito ligado ao que a gente já falou aqui, né? Proporcionar comunidades mais autônomas, além da mineração. E o que os fornecedores fazem? Protagonismo dele. Olha, Marilza, eu tenho um contrato aqui com o Senai de cursos de capacitação. Ok, a Vale não interfere, a Vale não sugere, a Vale não indica, a Vale não indica organizações sociais locais, a Vale sugere que o fornecedor, de fato, cumpra os planos de ação propostos. Quando o fornecedor ganha um contrato atrelado ao IVC, aquilo gera, dentro do processo, uma cláusula contratual, né? E nós que acompanhamos e fazemos a gestão do programa, somos o suporte imediato ao fornecedor, ao gestor do contrato que está fazendo medições nas pontas, né? A todo momento a gente consegue divulgar para a nossa liderança aqueles investimentos sociais acontecendo em tempo real. Então, eu particularmente vou até as entregas desses fornecedores e aí eu vou dar alguns exemplos emblemáticos para mim. Recentemente, houve uma formatura de mulheres caldeireiras em Itabirito. Um fornecedor que ganhou um contrato local de projeto, realmente de capital, formou 50 mulheres caldeireiras. E eu estive na formatura do mesmo jeito que vocês estão aí, sentada no meio das famílias. E as mulheres de beca, recebendo um diploma, e eu sentindo a energia da família que estava ali. A mãe, o filho, o marido e a mudança na vida dessas pessoas. Quando eu falo do programa Partilhar, os números, né, que envolvem a Vale, eles são, de fato, muito expressivos, né? A Vale influencia positivamente, sim. E os valores são grandes, né? Quando a gente fala, Marilza, o que houve de investimento social desde o início do programa até hoje? Nível nacional, tá, pessoal? Aproximadamente 50 milhões de reais foram investidos como capacitações, aprendizagem, parte cultural, a gente não pode esquecer do assistencialismo, porque também faz parte, fornecimento de cesta básica, insumos, etc. Então, é um valor muito significativo. Mas quando você fala do como, né? Quantas mulheres foram envolvidas em capacitações, PCDs, pessoas que talvez não tivessem oportunidade aí de ter uma empregabilidade, sei lá, motivada, né? Então, a gente consegue, a gente ainda não tem ainda a capacidade de medir esse impacto. É o nosso desafio, né, para os próximos meses, para os próximos anos. Mas o fato a gente já percebe o reconhecimento, sim, em algumas cidades que a Vale trabalha, né? A gente percebe, sim, que o nível de satisfação dessas comunidades aumentou. A gente percebe, sim, que a gente vem gerando renda para os municípios. E como a gente vem fazendo? A gente tem o apoio das organizações sociais locais. Nós temos os RCs locais da Vale, que a gente chama de time de relacionamento com a comunidade, que consegue apurar as dores locais. E a gente tem os fornecedores dos contratos. O que nós estamos fazendo? Reunindo essas pessoas, né, fazendo alguns workshops específicos que os fornecedores dos contratos
com as organizações sociais locais, consegue entender quais seriam os investimentos sociais apropriados para aquela região. Aquilo que ele quer fazer faz sentido e vai gerar realmente um impacto importante nas cidades? Ok. Qual é a outra forma que a gente tem para sermos mais assertivos, para ajudar os fornecedores da Vale a serem mais assertivos? Uma praça digital. E o que é a praça digital? Se vocês quiserem depois olhar, praçadigital.com.br. O que é isso? É um ambiente neutro e é fruto de um desenvolvimento social feito por um fornecedor da Vale. Ele criou essa plataforma. E o que o fornecedor que quer investir socialmente faz? Se cadastra. As organizações sociais locais se cadastram. E, através das organizações sociais, as dores locais, entre aspas, podem ser visualizadas. É uma vitrine. É uma vitrine imparcial que a Vale, né, se propõe a acompanhar, administrar e manter aquela informação viva, mas de forma imparcial proporcionar esse matching entre fornecedores e organizações e comunidade. Quando a gente fala de fornecedores, nós temos um cuidado muito genuíno, né? Nós temos um acompanhamento aí trimestral, que a gente chama de trilha partilhar, que a gente reúne os fornecedores que estão conosco, né, e a gente troca muita informação, né? A gente fala de leis de incentivo. Às vezes o fornecedor quer sim fazer um investimento, mas não sabe que ele pode usar as leis de incentivo. Então nós temos uma equipe por trás que consegue dar todo esse suporte, né? Nós falamos sobre trabalho infantil, nós falamos sobre trabalho escravo, nós damos os caminhos aí, né, positivos para que essas questões não ocorram. A gente entende o que o outro fornecedor está fazendo e torna-se um exemplo para o outro que está ouvindo, né? Então, essa trilha partilhar é um momento de troca, né? E esses fornecedores que participam e que mantêm os planos de ação combinados com o comprador em dia, no final do ano, recebem algumas homenagens. A gente tem, sim, momentos de celebrar, né, gente? Porque nós precisamos celebrar, né? Fornecedores engajados, a gente está com uma surpresa para esse final de ano, né? Como reconhecer esses fornecedores atuantes? No ano passado, houve um reconhecimento no Memorial da Vale, que fica aqui na Praça da Liberdade. 40 empresas subiram ao palco e receberam certificados de engajamento, de reconhecimento. Então, o que a Vale está fazendo? Está usando realmente o momento da negociação para estimular os seus fornecedores, está preocupada em deixar esse legado para as comunidades, principalmente mudar o ponteiro, né? A aprendizagem, eu acho que é um dos fatores mais impactantes na vida das pessoas, né? E reconhecer os fornecedores que de fato estão atuantes. Gente, quando a gente fala de geração de renda, né, a alavanca de gasto local, ela é extremamente importante. Quando a gente olha grandes números, desde o início do programa, aproximadamente 900 milhões de reais foram consumidos no mercado local pelos fornecedores diante desses contratos. Então, os números, de fato, eles são muito expressivos. E eu acho assim, também não quero, né, me estender muito, porque eu sei que a gente vai conversar um pouco, vai debater um pouco sobre isso, mas melhorar a vida, melhorar o futuro juntos, esse é um dos objetivos que a gente tem com o programa, e eu acho que estar aqui com vocês é uma oportunidade muito importante para que vocês entendam e nos ajudem, né, a divulgar e a disseminar essa boa experiência que a gente está tendo o prazer aqui de compartilhar com vocês hoje. Partilhar. Muito bacana, Marilza. Você que nos conta aí como vocês vêm gerando valor, né, com o programa. Mas eu queria compreender um pouco melhor, Marinês, queria pedir sua ajuda aqui para que a gente possa decifrar esse enigma. Sempre quando os fornecedores procuram, de fato, se engajar, né, nesse convite que as empresas fazem para
melhorar a sua performance, fornecer para as empresas, tem sempre o desafio de produtividade, né? Como é que eu elevo a minha capacidade para fornecer, a minha capacidade de gestão, minha qualidade, minha capacidade de fornecer no prazo, a gestão de processo, enfim, todos aqueles desafios que são típicos, né, do pequeno fornecedor. Mas vocês estão olhando para instrumentos, né, de desenvolvimento econômico, fundos de desenvolvimento. Não sei se vocês já colocaram à mesa, mas um dos instrumentos, as agências de desenvolvimento, o próprio mecanismo das compras públicas, né, para que não haja dependência só de uma grande empresa, né, para que aquele tecido empresarial continue. Muito curioso para que você compartilhe conosco as experiências de São Gonçalo para ajudar nesse processo de desenvolvimento do tecido empresarial local, enfim, no campo e na cidade. O município, desde a implantação da Vale, ele criou poucos anos depois, em 2006, a Vale iniciou as atividades, inaugurou a mina do Brucutu. Em 2009, ela criou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Em 2011, ela criou o Fundo de Desenvolvimento Econômico Municipal. 15% dos recursos do CEFEM são automaticamente direcionados para o Fundo de Desenvolvimento Econômico. No ano passado, em 2021, nós criamos, dentro desse fundo, um programa Juro Zero para poder auxiliar as empresas que precisavam de fazer algum investimento, precisavam de criar alternativas, melhorar, né, a empresa em geral. Em 2023, ano passado, em novembro de 2023, nós fizemos o Fundo Equalizador, esse para já atender a média e grande empresa que queira se instalar no município. Então, as empresas apresentam um projeto que vai ser avaliado primeiro pela instituição financeira. No caso, quem ganhou a licitação foi o Sicob. Vai avaliar esse projeto, verificar a capacidade financeira dessa empresa. Sendo aprovado, vai para o Conselho de Desenvolvimento Econômico para verificar se aquele projeto realmente é interessante para o município. E isso daí a gente tem lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, tem lá a Sala do Empreendedor, que também dá todo o apoio, suporte, inclusive para a construção de alguns planos de negócio. Nós informamos e auxiliamos, fazemos reuniões. Tem o projeto de compras públicas municipais, que a Prefeitura, por causa do orçamento, que também é robusto, a gente pode auxiliar também essas empresas a fornecerem para a Prefeitura. Então, é dado esse suporte, inclusive na época das licitações, a gente entra em contato com todas as empresas do município que poderiam estar atendendo aquele objeto e instruímos essa empresa com a documentação necessária, o que é necessário, e damos todo esse suporte para que isso aconteça. A gente sabe que no município pequeno é muito difícil, às vezes, fornecedor, por exemplo, para Vale, né? Isso a gente tem esse conhecimento. Nós já estamos em contato com a Vale, inclusive para poder verificar quais são os principais fornecedores que poderiam se interessar para estar no nosso município e, inclusive, podendo, né, ter uma área sob concessão, utilizar esse fundo equalizador para poder instalar a sua indústria e a sua empresa. Então, esse é todo um projeto que está dentro do programa de diversificação econômica no município. Quando a gente percebe todo o movimento que existe, os valores que normalmente são transacionados, né? Quando você vê tudo que a Vale, toda a economia que gira ao redor da Vale e que o percentual é muito pequeno que fica no município, a gente precisa de entender mais como esse processo se dá e, pelo menos, alavancar um pouco, nem que seja um percentual. Nós falamos assim, vamos trabalhar de grão em grão aqui para a gente conseguir atingir
um percentual maior, mas o município já está com todas essas ações voltadas para o desenvolvimento. Muito bom, Marinês. Bem, queria agora ouvir das empresas aqui um pouco dessa parceria que vocês estabeleceram. O princípio é geração de valor compartilhado, é promover mais emprego, mais renda, e uma coisa que parece para nós um pouco tabu, né? Mas sim, gerar mais impostos para investimentos no bem-estar, né? É isso também que o desenvolvimento local permite. Então, eu queria entender um pouco, na experiência dos programas, das iniciativas que vocês vêm liderando, como é essa parceria com o setor público, e depois mergulhar um pouquinho aí sim nos programas, entender um pouco mais o que vocês vêm fazendo. Vou começar com o Eduardo. Pode ser. Bom, a gente tem um movimento muito forte dentro da Mosaic, né, no sentido de estar próximo ao setor público, a estar entendendo o que está acontecendo nas cidades onde a gente opera. Temos duas áreas muito importantes na empresa, com diretorias separadas, uma de Public Affairs e outra de relacionamentos com as comunidades. E a gente está participando ali de tudo que está acontecendo no município, né? E entendendo como a Mosaic pode apoiar. Óbvio, a cadeia de fornecedores é um acelerador muito grande dessas possibilidades, né? E eu entro aí na estratégia da companhia, vamos acelerar, mas a Mosaic tem um comitê de ESG e esse comitê de ESG é pautado sempre, os nossos investimentos e as nossas operações em cima da estratégia da companhia, que passa pela sociedade, pessoa, meio ambiente e negócios, né? Que é o que eu comentei no começo, como é que a gente estrategicamente linka as ações dessas áreas e suprimentos nisso, né, para mover isso para frente. E tem muita coisa que está acontecendo, né? A gente opera nessas cidades, em algumas delas, não como Mosaic, porque existem compras de ativos e de empresas que se sucederam, mas em Cajati a operação já tem por volta de 70 anos. A cidade não existia, existia a mineração, e a cidade foi construída em volta da mineradora, né? Então, é um exemplo super interessante, né, de se ver. E você chega na cidade, você tem a cidade e a entrada da mineradora é dentro da cidade, né? Você fala, nossa, mas por que a gente colocou a mina tão perto, né? Na verdade, não, a mina estava aí e depois veio a cidade. Então, a Mosaic está muito, muito engajada nesses projetos. A gente tem o Paulo e o Josino, o Antônio Meirelles, que lideram essas frentes, e eu entro com eles apoiando com os projetos de fornecimento, né? Eu não sei se você quer pedir para o Ednei também e para a Marisa falarem um pouco disso, mas aí eu já entraria na parte de compras mesmo, com os projetos que a gente está tocando, Sérgio. Bacana. Ednei, nesse tema do desenvolvimento econômico, como vocês vêm conduzindo, liderando essas iniciativas em parceria com a comunidade, o poder público? Não é muito diferente do que os nossos colegas trazem aqui, Sérgio. Nós temos uma ferramenta, né, um instrumento extremamente importante para nós, que é o Comitê de Desenvolvimento Intersetorial. E nesse comitê, né, nós fazemos parte desse comitê, e ele visa justamente, junto com o poder público, né, pensar, desenvolver as ações estratégicas visando principalmente o desenvolvimento e a atração de fornecedores, de empresas, né, que queiram se instalar na nossa região. Então, esse comitê é o comitê, né, que define todas as iniciativas estratégicas. Mas a gente tem também outras iniciativas que são mais antigas, que já estão com um nível de maturidade mais elevado. A gente tem, por muitas vezes, Marilza, um olhar muito para a cidade, mas a nossa região é uma região que é uma região predominantemente, a vocação é o agronegócio. Nós estamos localizados no norte de Goiás, e Goiás, como todos sabem, né, a principal vocação é o agro. E a gente tem já há muitos anos um programa de desenvolvimento rural para com os pequenos produtores que estão no nosso entorno, né? Não basta atrair fornecedores de serviços, de materiais e etc., se a gente esquece daqueles pequenos produtores. Quando você está dentro da cidade,
a grande maioria da população economicamente ativa está empregada, seja na mineração, seja em outros, no negócio local, né? Mas e aquele pequeno produtor que está ali na sua propriedade de 5, 10, 15 hectares, pequena, que não tem um nível, uma educação sequer fundamental, como que ele pode se desenvolver? Esse é o programa que a gente iniciou já há alguns anos, onde a gente patrocina no primeiro momento esses produtores e eles começam a expandir, desenvolver o seu negócio, seja hortifruti, seja criação de gado, seja criação de outros tipos, né, de negócios relacionados ao dia a dia dele, ao que ele sabe fazer, né? E a gente entra o quê? Suportando tecnicamente e com patrocínio inicial, né? E isso tem um período limitado, não pode ser para sempre, né? A gente ensina a pescar, né, para que no próximo ciclo a gente consiga atender outros e aqueles possam andar com as próprias pernas. Então, a gente está muito pautado no Programa de Desenvolvimento Rural, mas o Comitê de Desenvolvimento Intersetorial também na cidade, na região ali de Alto Horizonte, Nova Iguaçu, no norte de Goiás. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre as iniciativas específicas, assim como o Eduardo trouxe, né, para a gente entrar em alguns exemplos. Muito bom. Marilza. Bom, alguns números, né? Quando a gente fala de vale, eu nem vou falar de partilhar aqui só para poder exemplificar, 49% das nossas compras são feitas com fornecedores locais, com fornecedores que estão 49%, né? Aproximadamente 2.000 transações mensais de compras realizadas. Isso de fato acontece. Nós temos também um comitê, equipes de suprimentos nas pontas, a gente chama de CANs, né? Key Account Manager, são pessoas que interagem ali nos municípios, né? Interagem sim com fornecedores, estimulam alguns fóruns para apresentar realmente, abrindo essas portas, né? Como fornecer, como participar dos processos, e eu acho que é um trabalho assim de formiguinha mesmo, né? Insistente mesmo, e essa equipe, esse comitê vem atuando com o time de RI, que a gente chama de relacionamento institucional, RCs, relacionamento com a comunidade, porque ninguém faz nada sozinho, né? E as coisas estão acontecendo, né? O programa Partilhar, ele complementa essas ações da Vale, né? É uma soma de esforços que os fornecedores estão dispostos a fazer. De ordem prática, nós temos colegas na Vale, colegas em fornecedores que se formaram dessas capacitações sociais, né? Fornecedores que, de fato, investiram nessas comunidades, formaram pessoas, geraram empregabilidade. Essas pessoas hoje trabalham comigo dentro da companhia ou com algum fornecedor que a Vale contratou, né? Eu vejo isso como contínuo. Acho que a gente precisa divulgar mais, né, Marinês? Essas ações, elas são estruturantes e a gente precisa realmente que 2025 seja um ano de voar alto e que as comunidades, de fato, reconheçam essas ações e que a gente consiga, até 2030, ter aí muitas vidas mudadas, né? A Vale tem um desafio gigantesco de tirar até 2030 aí 500 mil pessoas da pobreza, e o Partilhar soma esforços com isso. Muito bom. Bem, nós temos dúvidas aqui sobre o funcionamento, exatamente, das iniciativas que vocês lideram e que vai desde o custo, né, por exemplo, que você mencionou, Marinês, 50 milhões, né? Como é que vocês... O que representa isso da aplicação? Isso é transferência para o fornecedor? Dúvidas sobre o funcionamento, né, desses programas que vocês aqui de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento de fornecedores.
como é que eles funcionam. E o que é essencial, né? Como é que nós medimos isso, né? Como é que vocês, de alguma maneira, medem, seja a geração de valor para a sociedade, mas também como é que vocês avaliam isso do ponto de vista da empresa? Quer dizer, é performance do fornecedor? É elevação de conteúdo? Como é que os programas são avaliados da perspectiva da empresa? Vamos começar? Vamos inverter? Pode ser? Começar... Alguém quer começar? Pronto. Sérgio, a gente tem uma preocupação grande com o compliance e a governança desse programa, né? São valores expressivos, mas a Vale não recebe nenhum valor. Os investimentos sociais são realizados pelas empresas e a empresa, quando executa uma formação, uma educação, algo relacionado a assistencialismo ou cultura, que seja, a empresa emite uma declaração, né? Declaração conjunta. Essa declaração é assinada pelo fornecedor que fez o investimento social e assinada também por quem recebeu o investimento social. Então, suponhamos que houve uma turma de formação de mecânica em Canaã dos Carajás. O fornecedor emite a declaração e os alunos ou o Senai ou a organização social que representa aquela comunidade assina que aquele curso foi de fato feito. O fornecedor, quando termina, ele envia para a Vale essa evidência de investimento social realizado, né? E dentro de um padrão super simplificado, dentro de um padrão que cai direto no nosso banco de dados e aquilo ali gera indicador. Quando a gente faz o somatório, né, dessas evidências de investimentos sociais realizados, a gente cria o balanço social categorizado. E o que é o balanço social categorizado? Todos os estados de influência da Vale, a gente consegue saber todos os recursos para onde foram alocados, né? Se foi para algum tipo de obra e reforma de pessoas, né, em vulnerabilidade social, se foi de fato para educação, se foi para cultura, se foi para saúde, se foi para a cesta básica. Então, quando vocês entrarem no site da Vale e entrarem no programa Partilhar, vocês vão verificar lá o anexo do balanço social categorizado. É a rastreabilidade de todos os recursos. Apesar do recurso não ser da Vale, nós cuidamos, né, para que essa visibilidade seja feita de forma correta, né, e vocês vão conseguir ver todos os locais que esses 50 milhões foram alocados ao longo dos anos. Bom, dando sequência aqui, obviamente, todo o compliance é fundamental, né? A gente não faz nenhum repasse direto, né? Isso acho que nenhuma empresa faz isso. Então, nos nossos programas, nós buscamos parceiros estratégicos, consultorias, experts, que vão, sim, orientar e adicionar valor à gestão pública. Até porque nós não somos especialistas e nem queremos ser. Nós não queremos ser especialistas em gestão pública, Sérgio. Nós temos inúmeras, né, opções hoje disponíveis que conseguem nos ajudar a ajudar especificamente o município de uma forma muito mais profissional. E através dessas instituições, dessas consultorias, desses experts, que a gente sim faz o aporte, o patrocínio para ajudar a orientar os municípios. Isso vale tanto para o nosso Comitê de Desenvolvimento, como também para o Programa de Desenvolvimento Rural. Então, não é a nosso time de relação com a comunidade que vai lá orientar que o produtor A ou B tem que investir na criação de galinhas, né? Tem todo um contexto, uma avaliação mercadológica feita por, sim, alguma empresa que é patrocinada por nós, que é especialista, que entende daquele assunto. Então, isso nos dá também o conforto de manter uma estrutura de compliance adequada na nossa relação com o governo. É extremamente importante esse ponto. Eduardo, pode nos contar um pouco mais sobre o funcionamento desse
programa na Mosaic? Com certeza. Quando a gente olha para o programa de fornecedores locais, algumas premissas são muito importantes, né? Eu vou pegar aqui de grão em grão da Marinês e adicionar o mão na massa, né? Eu acho que tem uma questão, e o Ednei também falou de dar a vara, ensinar a pescar, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande na formação dessas empresas, mas muito disso passa pela própria execução, né? De você estar ali ajudando a coisa acontecer, mas você não está fazendo pelas empresas, você está deixando com que eles se desenvolvam no processo de maturidade e crescimento de negócio deles, né? Outra coisa que a gente olha muito a gente tem uma relação ali com esses fornecedores, não é uma relação de fornecimento para a Mosaic, é uma relação de stakeholder, né? Ele é parte do nosso ecossistema de compras, de vendas, de gestão, de operacionalização da companhia. E quando a gente tem um olhar de longo prazo para isso, a gente chama ele para algumas responsabilidades, né? Eu estou ansioso para esperar o dia de que um fornecedor local faça um investimento no instituto, ou que a gente chegue num ponto e falar, olha, você já para esse programa já está pequeno para você, né? Vamos levar você para o Ethos, porque você já pode ir para um outro patamar. E isso traz para a gente aquele conceito do desenvolvimento completo, né? Que vem o social e o econômico junto. E é muito importante para nós, na Mosaic, que isso aconteça de uma maneira sustentável do ponto de vista de negócio mesmo, né? Eu não espero que uma empresa avaliada em 2024, com um nível de maturidade baixo, na nossa régua de avaliação, ela simplesmente se desloque para o nível mais alto em 25. Não, se isso acontecer, é uma coisa que vai me chamar a atenção, não para um lado bom, né? Porque é um processo de desenvolvimento realmente, né? Não é... E no final dessa régua é um pouco isso, né? Como é que vocês seguem agora no mercado, desenvolvendo as suas comunidades, as cidades onde vocês operam, sem a necessidade de estar no programa, ou a Mosaic está olhando para isso constantemente. Mas do ponto de vista de operacionalização do programa, ele está dividido em 6 grandes etapas, processos macros com 13 passos, tá? O que a gente faz primeiro? A gente tem... A estratégia está montada no sentido da gente primeiro divulgar o programa. Eu acho que desse programa tem muito de comunicação, né? O que a Marisa estava falando, a gente estava conversando também, né, Marinês? Porque a última milha ali que a gente chama, né? Às vezes o esforço ele está tão grande dentro da Mosaic, no fornecedor, e quando você tem a chance de ir lá na comunidade, às vezes está até feito realmente o programa, mas não está linkado, não está vinculado. E a percepção que a comunidade tem sobre aquele programa é que ele apareceu aí, né? Alguém fez, uma empresa que veio aqui. Não. A gente sente a necessidade dessa comunicação, né? Então, a gente faz uma ampla divulgação, a gente tem um comitê gestor do programa, formado por diferentes stakeholders. Dentro do Instituto, a gente tem uma perna muito importante, que são os voluntários, os funcionários da Mosaic, que ajudam nos programas do Instituto. E são pessoas de muita capacidade em vários temas. Eles ajudam essas empresas também no processo de desenvolvimento. Então, esse comitê ele tem a responsabilidade de gerir o programa, realizar os protocolos, realizar as avaliações e os prêmios que a gente concede no final do programa. E depois que a estrutura está montada e comunicada dentro da Mosaic, o próximo passo é a gente ter uma visão clara dos fornecedores de cada comunidade, né? Para isso a gente tem um trabalho muito bom, muito amplo feito, territorial e todas aquelas camadas, né? O que Catalão em Goiás pode me oferecer ali, né? E Cajati em São Paulo. São demandas distintas, são expertises distintas, são empresas distintas, e a gente precisa entender o que a gente tem ali, qual a demanda da cidade, como isso se encaixa na estratégia da companhia e dentro do programa, e a partir daí mapear os fornecedores. Uma vez tendo o comitê, tendo a comunicação, tendo os fornecedores identificados, a gente passa por uma segunda step, que é a jornada do fornecedor, né? São protocolos
de treinamento, de capacitação, de desenvolvimento que o fornecedor vai passando, para a gente poder avaliar ali como ele começou e como ele termina. E é muito importante para nós essa jornada, porque, de novo, voltando no passo do mão na massa, num grãozinho por dia, a coisa não é mágica, é trabalho, né? Não tem mágica. Tem um trabalho duro, um trabalho persistente, um trabalho inspirado para fazer isso acontecer, né? E a gente aqui está meio que porta-voz disso, mas tem um grupo gigantesco por trás fazendo tudo isso acontecer. E aí, ao final das jornadas, a gente tem ali as avaliações que vai calibrar a maturidade do fornecedor, como ele começou, como ele terminou depois, e os processos concorrenciais da Mosaic, né, que eu lidero, que o meu time lidera, eles estão acontecendo. Esses fornecedores, aí, um pouco na linha do que a Marilza falou, estão encaixados em categorias de compras. A gente compra serviços de manutenção, serviços de facilities, serviços de mineração, e ali essa base toda vai migrando para dentro dos processos de compras, e esses fornecedores vão começando então a fornecer para a Mosaic, né? A gente tem a felicidade de ver fornecedores em Uberaba, onde a gente tem a nossa maior unidade, que eram locais, e hoje eles estão no Ethos com a gente e fornecendo para outros estados onde operamos, né? Então, acho que é bonito ver essa jornada acontecendo. E essa empresa específica que eu estou mencionando não precisa da gente mais para sobreviver no mercado, né? Então, o final disso é a independência, né? Acho que é igual criar um filho, né? No começo ele está 100% dependente de você para tudo, e de repente ele voa e você fala, não, acho que a minha parte aqui está feita, e isso que é a beleza do negócio, né? E, óbvio, a gente tem a parte de reconhecimento, né? Depois de todo esse processo de avaliação, porque é isso, eu acho que a gente precisa não esquecer, né, de comemorar, concordo 100%, muito com isso, celebrar, senão fica aquela coisa sempre, né, de metas, objetivos, e a celebração, ela gera um engajamento, ela gera o sentimento de pertencimento, ela gera, legal, então qual é o próximo passo, ela dá um push nessa questão da evolução, né, porque você fala, pô, eu cheguei até aqui, mas eu não quero ficar aqui, né, e eu acho que essa é a provocação que o fornecedor traz. Eu tive muitas oportunidades na minha vida profissional, uma delas foi de trabalhar fora do Brasil muitos anos, em lugares bem mais subdesenvolvidos que aqui o Brasil, e eu já cheguei a ver mãe com criança no colo no treinamento, sabe? Gente inventando desculpa para não participar, e durante 1 mês e meio a mãe ia com o bebê e amamentava ali e tal, e era uma empresa local e a gente conseguiu dar uma boa destinação. Então, é isso, né? Eu acho que tem essa questão do reconhecimento, do engajamento, não é só fornecimento, isso é uma trilha, isso é uma jornada, isso não termina, não acaba, porque o dia que acabar como fornecedor local, ele sobe de nível, né? E é isso que a gente quer ver sempre. E tem que ter uma coisa de atores, né? Não é uma coisa que a Mosaic faz, ou a área de suprimentos vai, preciso aqui me envolver na comunidade, compra alguma coisa aqui em Araxá. Não é assim, né? Eventualmente você tem uma necessidade urgente, mas aí é outra história. Isso precisa estar dentro de uma perspectiva de evolução, de relacionamento, de desenvolvimento e de participação de uma série de atores, políticos, da companhia, voluntários, instituições renomadas como a Agenda Pública, que vem com um conhecimento que realmente a gente não tem e que dá o formato que a gente olha e fala, não, era isso aqui que eu estava sonhando, mas não conseguia pôr no papel. É exatamente isso. Então, é isso, né? Acho que a trilha é essa, o processo funciona muito bem, mas o que é muito importante na minha cabeça, e não perder de perspectiva, é que isso não termina, que isso não é sobre, eu preciso fazer isso para operar ali, e que isso é uma coisa de longo prazo e muito bonita de ver do ponto de vista da evolução das empresas e das comunidades onde a gente opera. Muito bacana, Eduardo. Bem, tem várias perguntas sobre os aprendizados de vocês, né? E desafios concretos, né? Como é que vocês trabalham engajamento, né, de fornecedores? Afinal de contas, é um convite, né? Ele pode ou não participar, né? Como é que vocês trabalham essas perspectivas? Mas antes eu queria novamente aqui trazer você para a discussão, Marinês, uma coisa que você nos ensinou bastante, né? Sobre os do's and don'ts, né? O que fazer, o que não fazer,
nesses instrumentos todos, né, que ajudam a economia local, ajudam a criar tecido produtivo, ajudam a criar bancarização ao mesmo tempo. O que fazer e o que não fazer? A gente falou aqui de fundos, nós falamos de estrutura de funcionamento das secretarias, olhando para a maturidade das secretarias de desenvolvimento econômico, se é que elas existem nos municípios. O que vocês aprenderam em São Gonçalo, do's and don'ts, que a gente pode conhecer dessa jornada de vocês? Antes disso, eu queria falar um pouquinho da questão assim dos programas, né? Que a gente vê todo mundo envolvido, é lindo, e a gente fica querendo mesmo que isso esteja lá na ponta, sabe? E o que a gente percebe é que, às vezes, por mais que as empresas estejam muito trabalhando esses planos, está faltando comunicação para chegar lá na ponta. Então, o projeto é lindo, é maravilhoso, acho que assim, tudo tem para ganhar mesmo o máximo aí, mas e lá? Lá no município, lá onde que a vida acontece, isso realmente está acontecendo? Então, assim, talvez está faltando um pouquinho mais de reunião, às vezes, de qualificar as pessoas que estão tanto no poder público como na classe, né, de empresários em geral, as associações. Está precisando de uma comunicação mais efetiva. Nessa comunicação, a gente percebe que acaba acontecendo alguns ruídos e, por mais que sejam projetos maravilhosos, e aqui a gente, com essa oportunidade de conhecer, eu acho que assim, não tem nem o que acrescentar, mas a gente precisa de melhorar essa comunicação, sabe? A questão que, falando, né, da secretaria aí, um município, principalmente quando ele recebe recursos de CEFEM, eu acho que é muito interessante que tenha uma secretaria de desenvolvimento econômico, porque senão se cai no dia a dia normal de outras secretarias e aí o município, o Poder Executivo não pensa efetivamente de criar alternativas para que essa diversificação econômica aconteça. Quando uma mina é explorada, a Vale chegou em outubro de 2006, ela foi inaugurada no município. Assim, eu sou lá de São Gonçalo, cresci, estudei, né, trabalhei lá, então é um mundo novo que chega no município e que transforma inteiramente a comunidade, para o bem e para o mal. Fica todo mundo muito dependente, tudo é muito fácil, a gente percebe que assim, é muito recurso chegando, o que é que vai fazer com aquilo, e às vezes esse planejamento precisa de ser mais bem elaborado. Né? Graças a Deus, assim, a gente teve algumas gestões muito preocupadas com desenvolver toda a infraestrutura necessária, que hoje a gente pode atrair bons investimentos para lá, mas isso nem sempre acontece. Então, primeiro seria realmente uma secretaria efetiva que vai pensar nesse desenvolvimento, nessa diversificação econômica. É muito interessante, embora já, né, essa secretaria tenha sido criada lá em 2009, só em 2021 que nós fizemos o Conselho de Desenvolvimento Econômico e em 2023 houve uma alteração justamente para ser paritário mesmo. Inclusive tem representante da Vale e é muito interessante que isso aconteça porque a visão é muito diferente de quando você pega, por exemplo, associações de bairro, que não tem, às vezes, a visão do que é o desenvolvimento do município e o que pode vir, sabe, a acontecer. A gente tem a Emater justamente para pensar, também o representante da Emater participa, justamente para pensar também no produtor local, que a gente pode não só auxiliar o desenvolvimento, e a gente sabe que é muito importante diversificar com média e grande empresa, porque só o pequeno, na hora que a Vale parar a exploração, não é o suficiente para a gente se manter, mas a gente tem que pensar no pequeno também, que está lá e que há uma possibilidade de crescer. A gente tem um representante do Senai, também justamente para ter essa visão de desenvolver, de indústria, né? E tudo o que pode trazer
para ele um representante da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária do município. Então, assim, são pessoas com pensamentos diferentes, além do poder público em geral, né? São 4 secretários que fazem parte, justamente para a gente pensar em alternativas melhores para que isso aconteça. O fundo, o Juro Zero que eu citei, por exemplo, ele foi criado no momento da pandemia, que o comércio local foi fechado, né? Só mesmo algumas empresas puderam ficar com as portas abertas. E aí, nesse primeiro momento, a gente viu assim, ajudou muito, mas agora a gente precisa de remodelar. O que é necessário? O que é necessário a gente fazer? Atuar mais voltado para o investimento. Então, ele está sendo remodelado, tanto o Juro Zero, o Fundo Equalizador dá uma oportunidade para média e grande empresa, o Fundo de Desenvolvimento Econômico, ele tem essa possibilidade de criar outras alternativas, igual nesse momento foi apresentado, por exemplo, para a gente fazer a concessão de uma área municipal e construir a casa do apiário, para a Associação dos Apicultores. Então, assim, há essa possibilidade também, né? A gente tem que entender que a economia municipal, ela envolve todo mundo ali. E o que é mais importante, eu acho, além das empresas conseguirem levar isso para chegar lá na comunidade em si, é necessário também começar a movimentar essa comunidade, movimentar as empresas, para que eles percebam que a diversificação econômica ela é imprescindível para o município minerador. Nós sabemos o dia que começou, a gente sabe quando que vai terminar, não sabemos o dia exato, mas o dia em que se terminar a exploração mineral no município, o impacto é enorme. Então, a ação, nós já estamos atrasados em todas as ações que estamos desenvolvendo, qualquer município, qualquer um, né, que é totalmente dependente de mineração. É necessário agir e agir rápido. Aprendendo sempre contigo. Vamos lá. Bem, os aprendizados é a curiosidade geral, né? Então, o que vocês aprenderam, o que fazer, o que não fazer, como é que vocês nos contam aqui das experiências que vocês estão lidando, enfim, liderando no dia a dia. Eu gostaria de ilustrar aqui, Sérgio, um aprendizado, até porque nós estamos numa jornada e que todos nós estamos evoluindo ao longo dos anos. Há 10 anos, por exemplo, nós não tínhamos esse tipo de discussão que nós estamos tendo aqui hoje, né? Então, é aprendizado. Nós vamos acertar muitas vezes, mas por vezes também vamos errar. Vamos errar em iniciativas, vamos errar em algumas propostas. E eu gosto muito quando a gente começa a fazer conexões entre as iniciativas do negócio e começa a fazer essas conexões nos respectivos impactos, sejam eles os impactos negativos, mas também os positivos para aquela comunidade na qual nós estamos inseridos. Recentemente, nós desenvolvemos uma iniciativa voltada muito para a economia circular, ESG, e que tem um objetivo, sim, também de gerar receita para a nossa empresa, mas tomando como lições aprendidas desses aprendizados, em determinado momento nós falamos, sim, mas o que mais pode? O que mais essa iniciativa pode ir além das nossas fronteiras e suportar também a comunidade na qual nós fazemos parte? Eu estou falando do projeto de remineralizador, né? O projeto de remineralizador, ele visa a utilização dos nossos rejeitos para a agricultura. Então, esse projeto vem sendo desenvolvido já há 4 ou 5 anos. Hoje nós já temos o registro dele do Ministério da Agricultura, ele já é comprovado como um remineralizador extremamente eficiente, melhor do que algumas referências do mercado, inclusive para aquela categoria específica. E a gente está buscando, nesse momento, um parceiro estratégico para desenvolver esse negócio, só que é um negócio não de curto, médio prazo, é de longo prazo. Nós temos hoje quase 300 milhões de toneladas, né, de metros cúbicos de rejeito na nossa barragem, e que ele
todo, na sua totalidade, é um remineralizador. E aí a gente está buscando parceiro estratégico, pensando o quê? Vamos comercializar esse produto. Mas, olhando para o lado, lições aprendidas, vocação da nossa região, né? Por que não buscar um parceiro estratégico para comercializar esse produto, mas também para fomentar a economia local, fornecendo esse produto aos produtores locais do entorno a custos muito baixos ou até simbólicos, né? Ou seja, esse é um aprendizado que a gente está olhando para o crescimento da empresa, olhando para as receitas, para a receita da empresa, olhando para a economia circular, olhando para ESG, né? Mas também com um olhar naqueles que estão ali próximos. Então, essas lições aprendidas, né, do como fazer, a gente está evoluindo. Então, daqui uns dias vão surgir coisas novas lá em São Gonçalo e a gente precisa compartilhar mais, né? Compartilhar mais, conversar mais. Isso que a Marinês trouxe aqui. Nós precisamos conversar mais, reunir mais, colocar os municípios, né? Nós podemos ser o vetor disso nos municípios mineradores. Nós temos essa possibilidade, a facilidade de fazer isso, inclusive usando os instrumentos aqui do IBRAM, né? Inclusive usando os instrumentos aqui do IBRAM para fazer isso. E quando a gente começa a agir, aprender a fazer dessa forma, é importante a gente medir, né? E aí a Marilza trouxe aqui, assim, ainda é uma dificuldade nossa de como medir se as nossas iniciativas estão surtindo o efeito necessário ou esperado ali. A gente tem várias métricas, percentual de compras feitas no comércio local. Bacana, ok. Mas o que isso está trazendo de desenvolvimento de fato para aquela comunidade? Eu confesso que eu fui apresentado há pouco tempo atrás ao Índice, né, de Progresso Social, que é o IPS, que é uma forma global, né, criada pelo MIT, e o Brasil tem a sua primeira amostra agora, né, de 2024, e ele é composto de 53 indicadores que não quero entrar aqui no mérito se eles foram bem avaliados, bem identificados, como que foi a amostragem, se foi uma amostragem relevante ou não, mas que, de fato, eu acho que pode nos dar um direcionamento se tudo o que está sendo feito pelo município, com o nosso suporte, com o nosso apoio, está, de fato, gerando valor para aquela comunidade. Eu peguei uma amostra aqui de curiosidade, né? Peguei 3 municípios que têm a mineração como uma participação, de fato, relevante, né, naquela comunidade de cada estado. Peguei 3 de cada estado só para fazer uma análise. E, para minha surpresa positiva, né, Alto Horizonte tem o melhor IPS de todas as cidades que nós avaliamos. E são cidades importantes como Paraupebas, como Itabira, como Paracatu, como Canaã dos Carajás, ou seja, cidades no qual a mineração tem um papel extremamente relevante. E isso nos traz um certo conforto, né? Poxa, eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Eu acho que nós estamos no caminho certo. E é a melhor forma de medir? Não sei, mas é uma que nós temos hoje. O prêmio aqui dos municípios mineradores é uma forma de medir, né? São Gonçalo é finalista de várias categorias, né? Ganhou 4 nos últimos anos, do Alto Horizonte 2, ou seja, é uma das formas, é uma forma de traduzir tudo isso que nós estamos falando nesse painel em, de fato, benefícios para onde nós estamos ali inseridos. Marilza, os seus aprendizados, o que fazemos, o que não fazemos, conta para a gente. Queria pedir, desculpe, só queria pedir para vocês também, podem mandar perguntas, né? Queremos ouvir vocês, então estamos aqui, podem mandar as suas dúvidas. Marilza, desculpe. Tá bom. Inicialmente, eu acho que simplificação de processo foi um aprendizado, né, nesse momento de implantação do programa Partilhar. Né? Inicialmente havia uma burocracia, dificultava a vida do fornecedor e a gente entendeu, né, que ser mais ágil, simplificar o processo estimulou muito
a adesão de novas empresas. Quando a gente fala de quantas empresas estão no Partilhar hoje, 370 empresas estão vinculadas ao Partilhar. Por quê? Exatamente porque não é obrigatório. A gente aprendeu que mostrar o propósito é muito mais importante do que forçar o fornecedor a participar de uma prática desconhecida. Então, agir pelo exemplo tem surtido muitos efeitos. A gente aprendeu que o Gemba social, e o Gemba é colocar a botina no pé e ir para frente, ir para a comunidade, ver a coisa acontecendo, resulta em credibilidade para o nosso trabalho, né? A gente aprendeu que a atuação em rede entre fornecedores podem ser muito mais impactantes. Agir em rede, por que não adotarmos uma iniciativa comum e com as nossas forças fazemos aquilo acontecer? E isso vem acontecendo. Fornecedores do Partilhar aprenderam que trabalhar juntos é mais fácil do que cada um na sua iniciativa, com todo o sacrifício do mundo, né? Então, assim, são alguns aprendizados, e eu acho, Marinês, que nós temos muitos outros pela frente, e esse debate aqui estimula muito, né, pensarmos em melhoria contínua, né? O programa é muito novo, gente. O programa tem 4 anos. Nós saímos de nada para 31 mil empregos já gerados pelos fornecedores da Vale em relação ao Partilhar, né? Nós saímos do nada para mais de 7 mil pessoas capacitadas nos territórios da Vale. Nós saímos do nada para mais de 2 mil iniciativas concluídas durante o programa Partilhar. E a gente sabe que vai continuar. Por quê? Porque até 2033, nós já temos planos de ação negociados com os nossos fornecedores, o que dá sustentabilidade ao programa. E o como vai ser a virada de chave. Os valores agora são importantes, mas e o como? O IPS, como medir? Então, esse é o nosso desafio e o nosso aprendizado. Eduardo. Legal. Bom, eu estou muito na linha de vocês, porque eu acho que o desafio ele acaba no final sendo meio igual para todos, né? Então, acho que a primeira coisa, falando até começar pelo final da tua fala, Marilson, eu acho que essa questão da confiança, de você estar presente na localidade, ela é muito importante, né? Porque realmente, do ponto de vista de quem está na comunidade, existe uma desconfiança desse approach, né, dessa chegada, e o que realmente está por trás disso. Acho que a confiança, a constância, o que a gente costuma chamar de walk the talk, né, fazer o que você está falando, é muito importante, né? Então, essa confiança é a base de tudo, né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu muito lá. E também que os territórios são diferentes, né? Chegar com programas padrões é muito difícil a aplicação deles em todos os territórios. E isso, essa metodologização muito igual para tudo, acaba atrapalhando bastante, né? Porque é um pouco sobre isso. Poxa, vocês não estão entendendo o que eu realmente preciso. Você opera aqui, no meu município, e não entende o que eu preciso, né? Então, estar junto, entender o que aquela comunidade precisa, são lições muito importantes, né? E conversar. Essa questão da comunicação, ela é realmente algo que a gente percebe como um diferencial. Você chega com metodologia, você chega com a capacidade de fazer a coisa acontecer, mas muitas vezes aquilo é interpretado de uma maneira totalmente distinta do objetivo final. Então, conversar, e quando tiver certeza que o outro lado entendeu, fala mais uma vez, volta ali de novo. A presença, né? Não é ir lá, é estar presente lá, né? Ter o contato das pessoas, ter a disponibilidade para atender, para conversar, para explicar. Eu acho que são coisas muito importantes. Então, se a confiança está dada, se você entende o que aquele município precisa, se você tem os instrumentos para fazer, a outra coisa muito importante que a gente aprendeu é a execução. Porque, às vezes, o planejamento ele fica muito bem parado num PowerPoint, num arquivo, mas, na realidade, a execução daquilo não está acontecendo conforme
foi combinado conforme era esperado. Então, a gente faz sim o acompanhamento da implementação e usa a estrutura da Mosaic para ver se aquilo que estava planejado e sendo executado está acontecendo. Indicadores são vários, mas a gente sofre e padece dos mesmos problemas. Qual efetivamente te dá o retorno de que aquilo está acontecendo? A gente tem o percentual de compras compradas na comunidade, a gente tem o pessoal das relações comunitárias ali dando para a gente um feedback das evoluções, a gente usa indicadores de mercado para monitorar, mas eu acho que o melhor retorno mesmo é quando você anda ali em Itapira, por exemplo, e você vê uma escola pronta, as crianças entrando na escola, a cidade com internet para todo mundo, né? Então, por isso que essa questão de você estar presente no lugar, eu acho que é o melhor termômetro para você realmente confirmar que aquela coisa que foi planejada e está sendo executada, ela realmente está acontecendo, né? Eu acho que ele é um pouco por aí. Bem, aprendizados nos ajudam muito, né? Ainda mais quando tem tanta experiência acumulada aqui. Mas tem perguntas que descem mais ao nível das questões, tanto estratégicas, mas também uma coisa muito comum, né, em território de mineração, que é pressão da sociedade, né? Então, você tem, por exemplo, os fornecedores, os empresários locais, cobrando da prefeitura, de alguma maneira, olha, como é que nós podemos fazer com que a empresa, a mineração, compre mais, né, localmente. Então, essa pressão, ela existe, mas muitas vezes tem aquele gargalo, né, do fornecedor que não consegue atingir o standard, né, que é necessário, tanto de segurança quanto de padrão de qualidade. Então, a dúvida é como é que vocês lidam com isso? Aí vale para a prefeitura também, porque nas políticas vocês têm que responder também a isso, né, ajudar a elevar esse padrão da economia local. Então, uma pergunta aqui que vale para todos. Alguém quer começar a responder? Você que é mais pressionada no dia a dia? Somos muito pressionados, sim. E essa é a dificuldade, sabe, do município, porque assim, as empresas acreditam que têm o potencial para fornecer. Embora, pelo conhecimento que a gente tem, às vezes fala, não, é meio difícil, né, para fornecer por exemplo, no nosso caso, a Vale, todo mundo fala, fornecer para a Vale é impossível. Não, não é impossível. Precisa de ter alguns critérios, mas não é impossível. E eu acho que é justamente isso que falta, sabe? Quando os fornecedores locais fazem o cadastro, que a Vale abre o cadastro para se fazer lá para o fornecimento, eles não têm um retorno. Então, o que a gente acredita que precisaria melhorar nesse processo? A resposta às empresas do município, para todo mundo, na verdade, né? Mas, assim, como nós somos muito cobrados, porque que não conseguimos, né, entrar na Vale, eu acho que se a Vale melhora, inclusive, muito a imagem da Vale perante a sociedade, né, de qualquer empresa, quando dá o feedback, olha, sua empresa ainda não está no nível de maturidade necessária. É necessário que tenha esses parâmetros, né? Eles têm que atender os parâmetros que a Vale ou uma empresa que é desejável que aquilo ali aconteça. Então, volto ao início. O que é necessário? Comunicação. É necessário retorno. Não adianta você estar com um belo programa de abrir frentes, várias frentes, mas as pessoas, na hora que fazem o cadastro, elas não têm o retorno necessário. Deixa eu só pegar essa ponta que você trouxe, que é importante. É muito relevante isso. Os nossos padrões de contratação, se você pegá-los, né, a lista de exigências cobre 100 páginas no mínimo. Como que a gente espera que um fornecedor local, com a sua simplicidade, que está começando a crescer agora, vá primeiro compreender todas aquelas exigências e transformar elas numa proposta? Então, nós precisamos ser mais simples, e nós precisamos, ao ser mais simples, melhorar essa comunicação. Aí não é o privilégio da Vale, acho que a Mosaic, nós da Landmine também é a mesma coisa, né? A gente perde oportunidades
muito interessantes de termos esses parceiros locais por causa, muitas das vezes, da nossa burocracia. E nós temos que assumir isso, fazer a nossa reflexão e evoluir. Então, esses feedbacks também, né? Eu ouço muito, né? O prefeito pega, mas o pessoal aqui está reclamando aqui, do pessoal aqui que não consegue vender material de escritório para vocês. E a gente tem aqui, né, várias empresas aqui que vendem papel, caneta, não sei o quê, e não consegue vender para vocês. Quando a gente vai tentar entender aquilo, é porque a gente pede tanta coisa, né? Claro, nós não vamos deixar de ter as exigências mínimas necessárias, né, de controle, de boa gestão do nosso negócio. Mas acho que a gente pode ser mais simples, sim. Eu acho que esse é um caminho que vai nos ajudar muito. E só para complementar, num passado aí, a Vale de fato era muito burocrática, né, no cadastro dos novos fornecedores, né, as exigências eram muito significativas e hoje, né, eu garanto que com o time, né, que lidera o setor de cadastro de fornecedores da Vale, a simplificação de processo foi extremamente impactante. Hoje leva-se de 1 a 2 dias para se cadastrar um fornecedor na Vale, tá? Então, é um trabalho feito a muitas mãos e com muito mérito e reconhecido isso internamente. Talvez, Marinês, falte realmente essa comunicação final, né? E a gente tem ciência que a simplificação é a chave. A simplificação no partilhar motivou novos fornecedores a entrarem. A simplificação no cadastro de fornecedor é importante. A gente sabe a nossa responsabilidade com os municípios. E só, né, dizendo novamente, 49% das nossas compras são feitas com fornecedores locais. Então, o como comunicar, como disseminar informação, acho que é o próximo desafio nosso daí para frente. Bom, sobrou o final para mim mais difícil, né? Porque eu concordo com tudo que foi dito aqui. Acho que a comunicação e a simplificação são a base de tudo. A gente também tem uma burocracia e um controle importante para manter na empresa, mas para as empresas locais se torna difícil, né? Muitas siglas, você precisa não pode estar na lista C6 e começa, o que é uma lista C6 e por aí a coisa vai caminhando, né? Mas eu só queria adicionar, porque essa questão do cadastro me traz um ponto que é emblemático na minha vida de compras, que é a geração da expectativa, certo? A empresa faz o cadastro no site da mineradora e fala, não, agora tem que fornecer, né? E eu acho que essa geração da expectativa, ela é boa em muita coisa, mas ela atrapalha também, né? Porque é um pouco do que você disse, né, Marinês? A tua rotina, em algum ponto eu já vivi ela, né? Eu fiz o cadastro, eu estou aqui, você tem uma obrigação de me contratar, né? E essa geração da expectativa, ela é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então, no programa de desenvolvimento de fornecedor local, a gente tem um cuidado muito grande de estar muito bem alinhado e coordenado para a hora que a gente for para a comunidade, para as empresas locais, a gente expor realmente o programa, a metodologia e como ele funciona. E que todos precisam percorrer aquilo para fornecer, e não é fornecer para Mosaic, no primeiro momento sim, mas depois estar apto a fornecer no mercado, né? Então, eu vejo muita frustração pela geração da expectativa. E aí passa pela comunicação, porque não fica claro, não é você se cadastrar no site e estar ali esperando, bom, eu já me cadastrei no site da Vale, daqui a pouco eles vão me ligar e eu já vou fornecer, né? Então, eu só complementaria com isso, né? Então, boa discussão aqui. Obrigado. Olha, nas perguntas chegaram a comparar vestibular aqui, ó, fornecer. Bem, Marinês, tem uma pergunta ótima para você sobre atração de investimentos, né? Atrair empresas para o município. Você disse que é um esforço contínuo e que do desafio das empresas se tornarem, aliás, dos municípios se tornarem atrativas. Para um município que tem a Vale, que tem outras empresas atuando, e mesmo assim você já dizia, né, que não haverá uma outra economia que substitua a economia da mineração, né? A economia mineral
pesará muito. Então, dentro dessa estratégia de diversificação, como é que você tem trabalhado vocês têm trabalhado, ou se não têm trabalhado, o que pode ser feito para atrair, para que os municípios da mineração, que geralmente são distantes, às vezes, não é o caso de vocês, mas estão longe de um centro no mercado consumidor, tem problemas de logística, como é que nós melhoramos a questão da atração de investimentos e o que vocês têm feito? Na verdade, eu falei lá no início, São Gonçalo é privilegiada pela localização, né? Então, assim, temos 2 grandes mercados consumidores, a região metropolitana de BH e a região metropolitana do Vale do Aço. Então, isso nos auxilia. Não significa que já fizemos todo o dever de casa, estamos fazendo e sempre, né? Lançamos o programa de diversificação econômica em novembro, aproveitar e te entregar o Prospera Mais. São Gonçalo já é uma cidade próspera e vai prosperar bem mais daqui para frente, né? E toda empresa para se instalar, levando-se em conta, aí pode ser qualquer empresa. São Gonçalo tem essa parte privilegiada da localização, mas são necessários incentivos. Que tipos de incentivos, né? No nosso programa, nós unimos todas as pontas, na verdade. Então, há um incentivo financeiro, e tudo através de lei, né? Então, temos leis para incentivar as empresas a se instalarem no município. Porque não adianta também um prefeito fazer o decreto e regulamentar de alguma forma e na hora que se muda o mandato, né, muda o prefeito, vai se pensar de forma diferente. Então, é necessário ter segurança jurídica. Então, essas leis, elas foram reformuladas e hoje estamos adquirindo 2 grandes áreas, umas margens da BR-381 e umas margens da MG-129, que liga Itabira, São Gonçalo a Itabira, justamente para poder alavancarmos os distritos industriais. Então, pode ser condomínio empresarial, distrito industrial, isso é necessário. Além de a gente adquirir as áreas para concessão ou, inclusive, venda ou doação, dependendo do plano de negócio de cada empresa, é necessário também você ter incentivo fiscal, que no caso pode ser, hoje ainda é possível do ISS, né? O ITBI, IPTU, tanto o ISS na obra como da própria o serviço que a empresa for prestar no município. Por enquanto ainda é possível. Além disso, a qualificação de mão de obra, então a gente verifica quais as atividades que são necessárias para serem qualificadas e aí temos a parceria com o Senai justamente para qualificar essas pessoas. Temos Bolsa Trabalho, que é muito interessante, porque uma empresa quando vai contratar os funcionários, na verdade, o colaborador ele demora 3 a 4 meses para realmente estar apto a entregar todo o resultado que ele foi contratado para entregar ali. Então, durante os primeiros 4 meses, até 50% da folha de pagamento daquela empresa, desde que contrate funcionário do município, um salário mínimo por pessoa, o município deposita na conta da empresa para auxiliar no pagamento disso aí. Então, acho que já falamos da qualificação, concessão, incentivos fiscais, a questão do auxílio, né, que pode ser dado aí. Tem que ter uma lei que regulamente esses incentivos justamente para atração de negócio. Porque o que seu município vai diferenciar de um outro município? Quais são? É um município que está aberto para a atração de empresas, ele desburocratizou a abertura de empresa. Então, nós estamos hoje, aderimos ao REDSIM, mais livre do governo do Estado de Minas, aderimos também ao programa Cidades do Futuro, justamente para poder alavancar, desburocratizar e buscar inovação. E estamos em parceria com Invest Minas, né, a Agência de Atração de Investimento, a FIENG, estamos fazendo reuniões, estamos buscando empresas interessadas que queiram se instalar no município. Desculpa, Sérgio, eu vou fazer uma pergunta, aproveitar a oportunidade aqui e fazer uma pergunta para a Maria Inês. Quando a mineração, o recurso é finito, então a gente sabe que um dia nós vamos finalizar esse processo
naquela cidade, naquela região. E quando a gente atrai fornecedores, né, através de vários incentivos aí que você citou muito bem, e parabéns por fazer isso, né, muitos desses fornecedores que nós atraímos são fornecedores atrelados ao negócio de mineração. Ou seja, eles também estão fadados a ter uma vida finita, né? Existe alguma iniciativa, algum benefício ainda mais arrojado, diferente, para atrair fornecedores não associados à mineração, buscando a diversificação? Na verdade, no nosso programa, a gente analisa justamente isso. Normalmente, essas empresas que fornecem para mineração, nem sempre é só para mineração, né? Então, isso é muito interessante e a gente tem uma pontuação que vai verificar, por exemplo, a quantidade de funcionários que a empresa está, a atividade da empresa, os funcionários, se ela exige uma capacitação maior, então se tem doutor, são qualificações maiores, ganham pontos maiores para isso aí. E, inclusive, por exemplo, na questão de concessão e mesmo dos incentivos fiscais, é por prazo determinado, justamente se pensando nisso. E depende da pontuação que a empresa vai alcançar durante a análise do plano de negócios dela. E é claro que a gente vai dar uma pontuação maior para a empresa que não trabalha exclusivamente com mineração. Excelente. Obrigado. O Ednei nos ajudou aqui a construir uma visão importante, né, para além da mineração. Bem, nos 5 minutinhos finais, né, aí uma pergunta interessante aqui que não poderia deixar de fazer, o Instituto Geológico Brasileiro pergunta, talvez aqui para as empresas mesmo, nós estamos falando de diversificação e tem uma questão nos municípios que é a própria economia mineral da região, né? O Ednei falava do desmineralizador, quer dizer, existe um potencial. Como é que nós podemos trabalhar melhor a economia mineral, né, do território como uma estratégia de diversificação, né? Como é que, por exemplo, o fosfato, né, ele existe ali uma possibilidade do município aproveitar esse potencial. Pergunta aqui endereçada do Instituto Geológico Brasileiro, que eu falei, olha, vocês estão falando de mineração, vocês têm que falar de economia mineral. Então, estou cumprindo aqui o meu papel. Afinal, é o nosso core business, né? Exato. Então, a gente tem um caminho longo, né? Primeiro, a gente precisa aprimorar o mapeamento geológico no país. Então, nós precisamos, sim, buscar formas de fomentar esse mapeamento. E isso, através desse mapeamento geológico, através de uma estrutura, por exemplo, da ANM mais forte, mais robusta, isso vai nos trazer segurança jurídica, inclusive, para continuarmos a investir mais em cada vez expandir os nossos negócios, né? Vou trazer o exemplo da nossa região. Nós acreditamos sim no potencial de expansão do nosso negócio na região específica e nós somos uma das empresas que mais investiu nos últimos leilão da ANM na busca de novos direitos minerários para expandir. E com isso nós estamos tendo muito êxito. Hoje nós já divulgamos para o mercado, não é segredo, nós temos um projeto que deve entrar em operação em 5, 6 anos, uma expansão que fica no município vizinho ao nosso. Ou seja, a expansão, o crescimento pautado na geologia, pautado nas nossas investigações. Mas o caminho é longo. Obrigado, Ednei. Endereçada a pergunta. Bem, agora, as palavrinhas finais. Qual a ambição, né? O que vem a seguir, né, para vocês nessa estratégia de desenvolvimento local, desenvolvimento de fornecedores? O que vem a seguir nos planos de vocês? Marilza, quer começar? Quero sim. A ambição é, de fato, deixar o legado nas comunidades e fazer com que elas sejam autônomas à mineração. Essa é a ambição do Partilhar.
Muito alinhado, eu acho que a ambição é a transformação. É a transformação daquela comunidade anfitriã, aquela que nos recebe e que nós temos por obrigação deixar legados positivos. E para isso, né, tem todas as proposições que estão sendo discutidas, que nós vamos construir no futuro em conjunto. Não é a mineradora, não é o município, não é o governo do estado, não é o IBRAM, não é a agenda pública. Somos todos nós construindo isso para atingir essas nossas ambições. E estamos muito confiantes nisso, nessa transformação do setor, para que a gente deixe, de fato, um legado, boas lembranças no dia que a gente sair. Ambição, diversificação econômica, né? A gente conseguir realmente ser menos dependente da mineração. Mais de 94% aí de dependência dos recursos minerais aí do CEFEM, o nosso orçamento é difícil. Então, é diversificar a economia. Bom, em uma palavra pelo tempo, o desenvolvimento socioeconômico dos municípios onde a gente opera. É isso, né? Muito obrigado à plateia, muito obrigado aqui especialmente a vocês, né? Uma excelente contribuição. Obrigado.